Pessoal da Alma Preta, tudo bom? Aqui é o Juca Guimarães. É um prazer muito grande para a gente hoje estar aqui conversando com o rapper Rashid, né? O Prazer é Michel, meu. Prazer é um todo meu, grande Juca. músico, talentosíssimo, sabe? Um escritor fantástico, né? Um leitor voraz. Acho que é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de ler, mais está antenado com os clássicos da literatura, com os novos lançamentos também. Acho muito legal quando ele fala de literatura, ele fala da literatura atual também, né? As coisas estão rolando por aí. E que é um letrista que descreve muito bem a nossa realidade e fala muito sobre o Brasil, sobre o que ele está vendo. É um super observador do nosso cotidiano. Rashid, fala um pouco para a gente como que foi o seu começo de carreira. Você começou em que ano e como que foi que você escolheu o rap, né? Tá. Primeiro, da hora, Juca. Satisfação poder falar com você de novo, cara. A gente se encontra aí, vez em quando, aí nessa caminhada, nessa loucura, a gente se tromba e é sempre bom o papo. É, Cara, eu comecei, assim, as coisas começaram a andar, né? Acho que foi os primeiros passos mais firmes e objetivos na carreira, quando eu tinha ali por 17, 18 anos, né? Eu ainda estava morando em Minas Gerais, na verdade, estava prestes a voltar para São Paulo, porque para quem não sabe, eu nasci em São Paulo, mas aos 13 mudei para Minas. E aí voltei para Minas nessa fase dos 17 para os 18, só que eu já estava vindo para São Paulo várias vezes para fazer um showzinho aqui, outro ali, com um grupo de rap que eu tinha com os meninos aqui do Lausanne Paulista, que é o bairro onde eu nasci na Zona Norte, né? E nesse grupo fazia parte ninguém mais, ninguém menos do que o Projota também, já que era meu amigo de infância. Então a gente morava na mesma rua e tal. E aí foi quando eu voltei para São Paulo, de fato, que foi ali após terminar o terceiro colegial na época, é, que eu fiquei sabendo das batalhas de freestyle que estavam rolando. E eu já era um apaixonado, alucinado por freestyle, por rap, né? Mas pela parada do improviso, assim, fazia muita parte da mentalidade da minha geração, né? Não à toa a minha banca ali éramos Projota, Emicida e eu, e dos maiores, três dos maiores frequentadores de batalha de improviso da época, assim. Era difícil você ir numa batalha da época e não trombar um dos três, pelo menos. É, Enfim, e a minha paixão por isso era gigantesca e eu fiquei sabendo ali naquele período que ia começar a Batalha do Santa Cruz, né? E aí, agora, eu sou um pouco ruim de data, cara. Eu não sei se era 2006 ou 2007. Eu acho que era 2006, mas eu sou um pouco ruim de data. É, eu lembro que ia começar a batalha e aí aquele burburinho, a gente frequentava os bate-papo ali do portal Rap Nacional, esse tipo de coisa, era por onde a gente se falava na internet e ficava batalhando por ali, e aí começou a rolar essa conversa, pô, vai rolar a Batalha de Santa Cruz, já tinha um lugar lá no centro de São Paulo que a gente se trombava, que era a Galeria Olido, um evento chamado Central Acústica, né, que era o Kamal que apresentava, e nesse evento ele dava oportunidade para vários MCs novos mostrarem o talento, assim, era o microfone aberto, né, o microfone aberto que é uma coisa da cultura do hip hop mesmo, vez ou outra você vai num evento que tem mic aberto, você já sabe do que se trata. E aí me lembro que fui nessa batalha, na Batalha do Santa Cruz, no segundo dia, na segunda edição. Na primeira não fui, por algum motivo e tal. Na segunda tomei coragem e fui. Com uma namoradinha da época, ela me acompanhou, me dando aquela força já, não, vai lá, pô, vai ser legal. Fui lá, nesse dia fui assistir, já vi todo um episódio polêmico que rolou no dia, uma briga, um negócio assim e tal. E no meio dessa confusão toda, tava lá envolvido um tal de um MC da lá, tá ligado? Que eu não sabia, não fazia ideia de quem era. E mal imaginava eu que a gente ia virar um dos maiores companheiros da música depois disso, tá ligado? E na terceira edição da batalha, eu fui, tomei muita coragem e me inscrevi. Me inscrevi para batalhar. E a minha primeira batalha foi justamente contra o Emicida, tá ligado? Ao passar do tempo, perdi nesse dia, né? Todo mundo vai querer saber, né? E aí, perdi nesse dia, nunca tinha participado de uma batalha de freestyle real, assim, né? Fui ali todo emocionado e tomei uma sova, né? Tomei um sacode ali. Mas aí comecei a reparar que esse cara, esse MC, o cara que era só o cara do nome engraçado na época, né? Ele voltava para a Zona Norte de metrô também. E descia em Santana, igual eu. Aí nós começamos a trocar ideia, tá ligado? Aquela coisa meio do colégio, assim, você chega perto, ô, e aí? Tal, começa, né?
eu tô ligado que você, pô, da hora as batalhas, você mora na Zona Norte? Moro em tal lugar, desse Santana toda vez. Então a gente começou a voltar junto, aí foi firmando uma amizade, e aí juntou o Projota nesse bolo, e vários outros caras ali da Santa Cruz, Marcelo Gugu, o próprio Sim. Flow, depois veio Tuxê, depois veio Mamute, e vários caras que foram. A Drica depois passou, a Drica Barbosa passou a frequentar a batalha um pouco depois, quando eu já não frequentava mais também. Então muita gente saiu dali. Beleza, esse moleque tem talento, né? E A ali partir foi dali, também que você era o MC Mosca, né? Tinha até outro nome, não é exato, isso? exato. Eu usava o nome de Mosca na época, né? Mosca Moska. Eu usava esse nome aí e tal, mas aí era meio que prato cheio, né, pros outros MC, né? Era sempre as piadas, mesma piada de inseticida, de vou bater com chinelo e vou não sei o que lá. Ainda bem que se fosse nos dias de hoje, né, eu ia ter que aguentar as piadas dessa raquete aqui, tá ligado? Exatamente. É, mas enfim, a partir dali, o pessoal começou a chamar para participar de, putz, vai ter uma batalha lá numa cidade do interior, vamos aí? Vamos. Como que nós vai? Não sei, mas nós pega o trem aqui, se vira aqui todo mundo, passa por baixo, faz o rateio aqui da condução para todo mundo conseguir. E assim a gente começou a ir para os lugares, começou a chamar a atenção de algumas pessoas. Eu lembro que o Criolo, na época, chamou o Emicida para ir batalhar lá na Zona Sul, na Rinha dos MCs, que já era uma outra batalha lendária que estava surgindo naquele momento. E eu fui meio que como o agregado, né? Assim, o parceiro do parceiro. E aí chegando lá, os caras começam a trocar ideia e começam a fazer amizade também. Os caras descobriram que eu rimava e nas outras edições eu já comecei a batalhar. Sempre tive muito isso de chegar no lugar e observar primeiro. Então eu nunca ia num evento e de cara já bota meu nome aí que eu vou batalhar. Não, sempre tinha a coisa do vou lá, observo, entendo qual que é o clima, beleza. Passo a semana me preparando psicologicamente, ó. Chega lá, você vai ter que enfrentar os caras, vai ter que. Lá na rinha é diferente, já tem microfone, tem DJ, tem uma plateia grande. Na Batalha do Santa Cruz era meio uma roda de rima na esquina, assim, né? Na saída do metrô, na verdade. Então já mudava uma coisa. Então, acho que na segunda ou terceira vez que eu fui na Rinha dos MCs também me inscrevi, batalhei. E assim as coisas começaram a andar. O Criolo foi um dos caras muito importantes, assim, para que ele sempre convidava a gente. Então, vai ter uma edição da Rinha dos MCs lá em Santo André, vamos? Vai ter uma edição da Rinha dos MCs lá no Vale do Anhangabaú, 40 mil pessoas assistindo, vamos aí? Tem um vídeo de uma batalha dessa aí. Show do Sim. Marechal, e não sei o quê. Esse aí foi um dos maiores públicos da época, assim. Eu lembro que nós estava emocionadíssimo de cima do palco, olhando aquele mar de gente, tipo assim, mano, ferrou. Então, você não só batalha contra o seu adversário, você batalha contra o seu psicológico, você batalha contra uma multidão que você, não contra, né, mas contra a mentalidade de não estar acostumado, habituado a estar de frente com aquela multidão toda, tá ligado? Eram muitos obstáculos, assim. Por isso que eu falo que sempre falo que isso foi minha faculdade, foi meu Sim. estudo, assim. Foi crucial, crucial. Participar das batalhas foi crucial para eu aprender como me portar de frente com o público, de frente para outros artistas, como você se posta, como você imposta a sua voz, como, tá ligado? Como você se comunica com o seu corpo. Mano, isso aí eu aprendi tudo ali. Se eu não tivesse passado pelas batalhas, cara, dificilmente eu estaria aqui onde eu tô hoje. E você sempre foi um cara que estava aberto a fazer parcerias, testar novos ritmos, sempre foi Tem. um artista preparado para esse business de fazer coisas novas, né, colaborações, isso é muito bacana também. E nesse meio do caminho todo, aí você fez o Diário de Bordo, que é Sim. uma ideia muito interessante, que é fazer música sem refrão e contando meio que um desabafo, numa estrutura de narração, de crônica mesmo, daqueles pontos. No Sim. começo, a série tinha 5 diários de bordo. Por Aham. que não diário de bordo? E por que foi 5? Foi de 2010 a 2015, né? Por que você pensou Sim. nessa ideia de uma série de 5 e diário de bordo? No começo, eh, quando eu estava fazendo a primeira diária de bordo, vamos dizer assim, era um pouco inspirado em algumas coisas que alguns ídolos do rap faziam, sabe? Esse tipo de coisa de sequência de músicas. O Jay-Z tem a sequência de álbuns, e ele já tinha também a Dead Presidents 1 e 2, o Racionais, você vê Vida Louca 1 e 2, esse tipo de coisa, assim. É, o Joe Budden, que era um cara que me inspirava muito na época, tinha essa coisa, tinha uma série de mixtapes que era Mood Music, assim como o Lil Wayne também tem o Dark Carter, que é o trabalho clássico dele,
inclusive é o 3, se eu não me engano, que é o Sim. mais pá, o que mais bombou. E ele tem uma série de mixtapes que é incrível, chamada Dedication. Então era muito inspirado nisso. Tipo assim, eu quero fazer algo, uma música que vai ser simplesmente essa canetada, assim, essa coisa de rasgar a folha. E, e eu quero fazer aqui 2, 3 edições dessa música, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser alguma coisa que pode acompanhar minha carreira e tal. Enfim, mas não tinha muitas pretensões ali naquela época, sabe? Não era exatamente tudo super consciente. Fiz a número 1, o público gostou, legal, foi em 2010. Bombar naquela época era muito diferente do bombar agora, né? Então, assim, bombou entre o público, especialmente entre o meu público ali, mas era uma música mais nichada mesmo, uma coisa meio que o público do Rashid e público do rap que está disposto a ouvir o Rashid, mas que gosta de música pesada, não é para todo mundo, tá ligado? E aí, no ano seguinte veio a número 2, assim, veio o instrumental, resolvi fazer, tal. Depois, no terceiro ano consecutivo, beleza, surgiu, vamos fazer. Sem querer, assim, eu comecei a perceber que aquilo estava tomando uma proporção e as pessoas me pediam para fazer mais. A gente queria meio que esse lugar de tipo, onde a pessoa encontra determinado tipo de assunto vindo do Rashid, determinado tipo de rima, de tipo de clima de música, mas ao mesmo tempo algo que acompanha a evolução da carreira do Rashid. E da 1 a 5 já é notável essa diferença, assim, você já tem um salto. Se você escutar só a 1 e só a 5, sem acompanhar, você já talvez tome até um susto. Então você acompanhando tudo, você inclusive a qualidade das rimas, e eu acho que o mais notável é justamente a qualidade das rimas e o quanto a argumentação foi melhorando, né? O poder de síntese foi evoluindo. Porque no começo tudo também era um grito que tinha muita vontade, mas era ingênuo, não tinha muito contexto, não tinha muita bagagem intelectual para colocar ali, não tinha. Então era tudo muita vontade, blá, 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 blá. Preciso falar. E aí eu acho que a 4 e a 5 já demonstram mais uma maturidade nesse sentido de já sabe melhor para onde está direcionando suas ideias, já está mais localizado ali dentro da própria cabeça dele, ideologicamente já sabe mais o que ele representa, o que ele fala, o que ele não fala. Tanto que a 5 é E ponto final, né? A 5 ela tem um nome, é o Diário de exato, Bordo, ponto final. Ali meio que ponto ela encerra a final. série. E aí você agora volta em 2021 com a Diário de Bordo 6, né? Que aí acumula esses anos de experiência, de leitura também, né? Eu Sim. percebo que você gosta muito de ler, você está envolvido, escreveu um livro também, né? Nesse período. Me fala um pouco da sua relação com a literatura e como que isso influencia no seu texto de 2015 para agora, como letrista 2021 no Diário de Bordo. Porque esse período de 6 anos aí, o Brasil mudou completamente, né? Totalmente, cara. E é o que acontece. Junto com essa vontade do Rashid de mostrar essa evolução artística, como que eu alcanço isso? Como que eu vou até lá, né? Não adianta só forçar a barra, eu tentar enfiar o pé no acelerador se não tiver estrada para percorrer. Então eu imaginar como que eu vou pavimentar esse caminho para eu poder seguir primeiro. Eu preciso trazer conteúdo, preciso trazer bagagem, preciso trazer ideias, preciso abrir minha mente. Então acabei viajando, assim, não necessariamente essas viagens. Eu tô lendo a biografia do Mário de Andrade, né? E eu vejo ali tem o pessoal fala muito das viagens para porque eu vou lá passar um período para estudar, vou tirar um período para estudar arte local, e não sei o quê. Tem muito dessas coisas. E não necessariamente para isso foram minhas viagens. Muitas delas foram, a maioria delas foi a trabalho, na verdade. Mas eu aproveitava para isso, né? Vou em tal livraria, vou em tal lugar, vou fazer tal coisa, vou comprar tal livro, vou adquirir tal disco que só tem nesse lugar. Eu preciso trazer essa bagagem para perto de mim se eu quiser evoluir. Ao mesmo tempo que os meus ídolos da música, todos os que demonstram essa evolução ao longo dos anos e ao longo da carreira, e inclusive eu acho que não coincidentemente é uma consequência natural, são os que têm a carreira mais longeva. São esses caras que
que mudaram, que evoluíram, que buscaram outras coisas, podem até ter feito alguma curva em algum momento que não era do maior agrado para o público, mas são os caras que conseguiram chegar a 50 anos de carreira, tipo o Gil, tá ligado? É o próprio Caetano, aí você vai pro Chico, pro Djavan, pro Milton, ou você pega os caras do rap mesmo, você pega o Mano Brown, tá ligado? Os saltos que ele dá na carreira dele, os lugares onde os braços dele alcançam artisticamente falando, tá ligado? O cara que tá preocupado com a evolução. E aí, eu sempre vi todos esses meus ídolos falando que, pô, a leitura é muito importante para mim, foi muito importante para mim, a maioria deles, né? E eu vejo que, por exemplo, quando você fala de Gil e Caetano, ou Chico, esses caras, você vê que essa bagagem intelectual tá de fato ali, né? É aquilo, né? Uma ideia, uma troca de ideia de 5 minutos com os caras é tipo assim, ó, é algo engrandecedor, você já sai com a cabeça, pá. Inclusive, eu peguei ultimamente para ver os Roda-Vivas, né, antigos deles, esses tempos aí, e recomendo demais. Tem várias ideias ali muito malucas, inclusive tem uma um Roda Viva de 96 que o Caetano ele fala. Inclusive, acabei de ler um autor carioca que ele fala muitas coisas, mas tem uma coisa boa lá. O nome dele é Olavo de Carvalho. Ele cita o Olavo de Carvalho lá. Nossa. E tava elogiando ainda. Mas assim, vai saber o que Caetano pensa do Olavo de Carvalho. Eu sei o que a gente pensa, né? É, mas enfim, né? Só uma vírgula, um parênteses aí, tá ligado? Mas você vê que tudo isso sempre fez parte da mentalidade desses caras, dessa busca pela evolução, eu não sei se é o alcançar um novo patamar das ideias, assim, mas tava ali. É a curiosidade, né? Curiosidade, você é um cara curioso e estudar. Então, isso foi o que me aproximou da leitura, cara, mais da literatura. Os livros que eu vejo que meus ídolos falam que leem, porque eu penso assim, a pessoa às vezes se inspira no Rashid, e ela, às vezes ela, sei lá, é tipo quando você pega essas coisas de veja a rotina dos milionários, aqui, peraí, o Rashid acorda tal hora, ele come tal coisa de manhã, eu preciso fazer tudo igual para ser parecido com o Rashid. E eu sempre penso no seguinte, que é mais do que isso, né? Eu preciso saber o que inspirou essa pessoa a ser o que ela é, tá ligado? Eu acho que é nisso aí que eu devo focar e não exatamente em tentar ser um molde, um novo molde dessa pessoa aí, tá ligado? Então eu ia nisso. Um cara desse aí fala um livro lá, pô, acabei de ler tal coisa. Eu vou atrás desse livro, preciso desse livro na minha biblioteca, tá ligado? E assim eu fui adquirindo o meu próprio gosto para leitura também, fui chegando em outras ideias, fui adquirindo novos conhecimentos e uma nova bagagem, fui conhecendo novos autores e novas, tá ligado? Até o ponto de me tornar aí um leitor voraz, vamos dizer assim. Mas tem muito mais gente que lê muito mais do que eu também. Mas assim, eu sempre tento me manter lendo, né? Eu sempre tô lendo alguma coisa, tá ligado? Todo dia eu tô lendo alguma coisa. Não, eu não sou o cara que consegue ficar muito sem ler, assim. Mas, embora saiba que tem gente que senta todo dia e lê um livro inteiro. É tipo isso, né? Eu não sou desse cara, mas eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre estudando, buscando aprender. E aí o que acontece? E aí o Brasil entra nessa descendente aí, né? Vamos dizer, de 2016 para cá. O último ano que eu lancei foi 2015, a diária de bordo. De repente, 2016 e vem aquela coisa, o golpe, tudo. E tudo aquilo que a gente estava vendo começando a crescer, né, a ser criado, né, aquela mentalidade do fora Dilma que foi muito suja, cara, foi muito suja. A gente viu, e aí eu acho que até as pessoas concordando ou não com Dilma, há de se concordar de que foi muito sujo, foi muito baixo o que fizeram com ela, tá ligado? Os adesivos que os caras colocavam no carro, livro pegando os erros nos discursos dela, tá ligado? Isso aí, vai fazer um bagulho desse aí agora, tá? Vê se vocês têm liberdade para fazer um bagulho desse aí agora. Duvido, inclusive, né? Enfim, o Brasil entrou numa descendente que as pessoas começaram a, tipo, começaram a me cobrar. E aí, Rashid, desde 2016, elas estão me cobrando isso aí, tá ligado? Eu não queria fazer mais, eu achava que 5 tava bom, tá ligado? Mas, só que aí, ano passado,
com o resultado das eleições de 2018, tudo isso acontecendo, mais do que com o resultado das eleições, com a mentalidade crescente, né, no brasileiro, devido aos exemplos do chefe do chefe de Estado e da sua corja também, de tudo que vem de lá. A gente está embaixo desse guarda-chuva e mais chove embaixo desse guarda-chuva do que fora dele, né? E a gente só vai tomando mais pancada, e aí vem a pandemia e esse momento tão delicado da gente, psicologicamente falando também, não tinha como não fazer outra diária de bordos. Sinceramente, em 2020 eu tentei, não achei a inspiração, não achei o lugar certo para encaixá-la, mas aí em 2021 o Kaique me mandou o instrumental certo, veio a ideia certa no momento certo, e logo nos primeiros dias desse ano eu escrevi a diária de bordo 6. Fala muito também sobre o que o Brasil se tornou em relação às tensões raciais também, né? Você começa falando um pouco do George Floyd, fala do caso do Extra, fala do caso do Carrefour, fala das questões da polícia que ficou mais violenta. Essa letra sua, ela tem uma pegada muito assertiva nessa questão de o que o Brasil se tornou, né? Sim, sim, total, mano. Acho que precisava também, né? Porque ao ponto que o movimento negro conseguiu alguns avanços, né? A duras penas, mas também cresceu a mentalidade do mimimi, a mentalidade do vitimismo, a mentalidade, tá ligado? E a gente começou a ver as nossas pautas serem debatidas onde elas não deveriam ser debatidas, tá ligado? Pera aí, vocês querem trocar essa ideia aí, mas cadê o preto aí que tá aí no meio aí para dar umas ideias, tá ligado? Ou beleza, você tem um representante, sei lá, você tem o nosso irmão, o nosso parceiro lá, o feriado, nosso parceiro, né? Tá ligado? Aí, pera aí, mas olha aqui, o representante de vocês está aqui, não, calma, tá ligado? Calma aí também. Não é simplesmente assim. Eu acho que a gente conseguiu compreender não, acho que foi demonstrado para a sociedade que é o seguinte, é, o povo preto é um universo inteiro de mentalidades, tá ligado? Também. E várias coisas ainda precisam ser conversadas entre nós direito. E essas pautas já foram levadas ao público antes de serem acertadas entre nós até, tá ligado? E acho que esse é um grande ponto. E isso faz com que eles escolham os personagens deles para ser os bastiões de alguma representatividade que eles mesmo elegem ser a mais importante ou a menos importante, tá ligado? E, enfim, e aí colocam isso aí como se fosse uma verdade nacional. E a gente tem que lidar com isso aí e acaba penando muito, né? A verdade é essa. Porque aí quando tem um momento como esse da chacina do Jacarezinho e a gente quer trocar essa ideia, mas você percebe como as pessoas comentam esse tipo de coisa, sinceramente, muitas vezes é difícil encontrar forças para continuar argumentando sobre isso, porque as pessoas estão desumanizadas, tá ligado? As pessoas estão desumanizadas, elas não conseguem entender nada daquilo, não conseguem entender como uma criança que está ali naquele meio vai crescer após ver uma cena daquela, após entrar na casa da mãe, da tia ou da avó e ver a sala cheia de sangue, talvez ela mesmo ter que limpar ali, tá ligado? Eu tenho que ajudar minha avó aqui a limpar a sala dela, tá ligado? As pessoas não conseguem compreender isso, não conseguem compreender as raízes disso, não conseguem compreender onde isso vai parar, tá ligado? Então a gente entrou num Brasil desumanizado, a gente entrou num Brasil que não quer compreender a questão racial, porque escolhe exatamente isso, escolhe os representantes que quer, tá ligado? Fala, ó, beleza, nós temos aqui, ó, olha aqui quem tá indo aqui pra Zumbi agora, pra Zumbi dos Palmares agora, tá ligado? É aqui, tudo não tá bom para vocês, não? Pera aí, olha aqui, a gente tem um representante de vocês aqui para trocar ideia com os nossos parlamentares, não tá bom para vocês, não? Mas aqui, ó, a gente tem um totem negro aqui ao lado do presidente, onde quer que ele vá, não tá bom para vocês, não? Tá ligado? É isso aqui, esses aqui são seus representantes aqui agora, tá ligado? Rashid,
Teve o caso de George Floyd, que meio que no mundo inteiro se debateu mais a questão do racismo, né? Vidas negras importam, virou uma frase mundial. E eu Sim. percebi, na minha visão das coisas, que no mundo inteiro, e no Brasil também, o negro se empoderou mais nessa onda. Aquele prédio de Minneapolis pegando fogo, delegacia pegando fogo, fez com que as pessoas se entendessem mais a questão do racismo e não admitissem mais o racismo. Você percebeu isso também, que o negro brasileiro está mais intolerante ao racismo? É, cara, eu não sei se dá para dizer que foi a partir desse ponto aí, né? Eu acho que o negro brasileiro tá numa luta constante há muito tempo, né? E uma luta doída, né, cara? Uma luta que corrói, uma luta corrosiva, né? E eu acho que esse momento do George Floyd é que aconteceu que ele foi como posso dizer, não sei se o marco é a palavra, mas ele chegou porque foi uma coisa, é um momento muito triste na real, né? A gota Mas d'água? talvez uma gota d'água, exatamente, para muita gente que talvez estivesse ali mais no marasmo ou estivesse cochilando, tá ligado? Mas é que tem muita gente que tá numa luta tão intensa faz tanto tempo, né? Que eu acho que chega a ser injusto a gente falar que por causa disso, né, aconteceu uma reviravolta. Mas eu acho que foi uma gota d'água para algumas pessoas, para uma parcela de gente que estava realmente em outra vibe, estava focada em outra coisa de repente. E eu acho que todas essas movimentações que têm acontecido, talvez especificamente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão de fato em casa, onde existe ausência de determinados conteúdos, fez com que ficasse mais fácil de focar nessa questão e fez com que acabasse gerando um buzz maior. Vários dos acontecimentos que ocorreram durante esse período já de quarentena, tá ligado? Acabaram tendo um barulho maior, talvez por estarmos em casa, por estarmos. Não tem tanto entretenimento, não tem tanta coisa disputando nossa atenção, fora a própria internet. E as coisas que a internet já nos traz, que já são muitas, mas eu acho que. E aí, só que como você acaba ficando ali de face a face com a internet o tempo todo, aquilo que tá gritando mais acaba te engajando mais também. Tá ligado? Então eu sinto isso um pouco. Então eu acho que essa questão engajou muita gente por causa disso, assim como a gente viu outras questões engajando muita gente também. A própria discussão, vamos colocar assim, que ocorreu no Big Brother, por exemplo, sobre colorismo, o quanto aquilo, naquela semana, o colorismo se tornou o termo mais pesquisado do Google, né? Não sei se na semana inteira ou pelo menos naqueles 2 dias subsequentes, tá ligado? Sim. Então, você vê o quanto isso engaja as pessoas, porque as pessoas estão ali frente a frente. Cara, eu não assisto Big Brother, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo, porque eu entrava nas minhas redes sociais e era só isso, mano. Era só isso. Todas as pessoas que eu sigo, os influencers falando, não, aconteceu tal bagulho, tal bagulho, tal bagulho. Eu falava, mano, isso obviamente é um exemplo que não tem nada a ver uma situação com a outra, né? Assim como a gente acabou vendo, por exemplo, acontecimentos mais trágicos, né? Quantas crianças foram atingidas aí por bala perdida, né? Em operações policiais nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, especificamente, nesses períodos. Mas, ao mesmo tempo, também rola uma parada de uma seletividade do que engaja de fato, né? Porque eu acho que a gente teve algumas gotas d'água acontecendo no Brasil nesse período, né? E talvez não tiveram a mesma força, assim, né? Parece que é uma coisa que vem de fora, ela é muito mais noticiada e ela acaba engajando, de certa forma, as pessoas que nem necessariamente estão na internet também, né? Aí nossos pais, nossos avós, nossos tios falam daquele assunto também porque viram um determinado jornal, tá ligado? Então, eu acho que a forma como a grande imprensa trata os assuntos também importa muito. E isso é a seletividade do que engaja ou não engaja, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente teve esse triste acontecimento aí no Carrefour,
a gente viu que houveram manifestações e todas legítimas. é, e aí agora, por exemplo, no Jacarezinho, o pessoal da Coalizão Negra mesmo organizou ali vários atos pelo Brasil e embora morrendo de medo da pandemia, eu estive lá, né, no ato que ocorreu aqui em São Paulo, tá ligado? Com o maior cuidado possível, mas eu acho que essa força estava sendo necessária, cara. A gente precisa chamar atenção para as coisas que estão acontecendo, tá ligado? Porque o que aconteceu no Jacarezinho, as pessoas estavam em casa, ou seja, nem em casa uma pessoa que estivesse ali cumprindo a quarentena corretamente. Ah, mas aí o pessoal, mas aí é tudo bandido e tal, não sei o que lá. Se eu não me engano, pelas estatísticas ali, nem entrando na questão de peraí, não teve julgamento, não existe pena de morte no Brasil. A gente não precisa nem entrar nessa questão. Se eu não me engano, pelas matérias que eu li, acho que pelo menos um terço das vítimas ali não tinha nem passagem pela polícia, tá ligado? Então é aquela mentalidade do atira antes, pergunta depois, que continua imperando, né? Mas a gente viu tantas gotas d'água acontecendo, cara. A, aquele caso do entregador que foi receber lá ficou falando, você tem inveja disso aqui, da minha cor, tá Vídeo ligado? forte, né? Cara, aquilo ali foi tão forte, mano. Aquilo ali foi tão pesado. Pra mim também foi uma gota d'água. E assim, que bom que não houve nenhuma vida perdida ali. Mas aquilo ali enterra a autoestima de tanta gente, Sim, é tanta. simbólico, né, ali. Tem ali Nossa, todo mano. um Brasil, tá ali naquela disputa ali de 2 minutos, vê o Brasil inteiro ali representado no por que são diferenças, né? Quem trabalha, quem tem o privilégio, quem se acha melhor que o Exato. outro. A desumanidade, falou antes, né? Total desumanidade, né? Aquilo ali é tão forte, mano. Aquilo ali é tão terrível, tão pesado. E assim aconteceram várias outras coisas. E sabe o que é louco? Porque eu tô aqui tentando lembrar as coisas, tentando lembrar os nomes, tentando lembrar as ocasiões, e é difícil, sabe por quê? Porque aconteceu muita coisa e o absurdo tá normalizado nesse momento. O absurdo está normalizado, mano. Tá ligado? É... Infelizmente, cara, então a gente às vezes vem tentar trazer os casos, fica até difícil lembrar o que aconteceu exatamente, o que aconteceu já dentro da pandemia, o que aconteceu fora, tá ligado? Mas, infelizmente, o absurdo está normalizado. E aí, quando se trata de absurdos voltados à população preta do país, aí acabou, tá ligado? Aí desandou, assim, ninguém tá nem aí, tá ligado? Só que É não pode ser fogo. assim. Não pode ser assim. E eu acho que o artista, ele tem esse papel de dar esse suporte, tá ligado? Durante essas questões das manifestações agora, organizadas pela Coalizão Negra por Direitos, a gente discutiu muito aqui, né? Eu e meu pessoal aqui da minha classe. Para você ter uma ideia, a gente criou um grupo aqui porque, né, o Fiote, Emicida, eu, a Drica, né, fizemos um vídeo, manifesto até para convidar o pessoal para ir lá com todo cuidado. E a gente, no dia seguinte à manifestação, a gente discutiu muito mais do que antes, porque a gente foi lá e voltou com tanta coisa na cabeça, tá ligado? Que a gente começou a debater, mano, debater, só que não debatendo de debate de discordância. A gente começou a conversar muito e muito, expor muitas coisas, mas o que tá acontecendo aqui? E a gente a gente entrou nessa ideia de que a gente precisa servir de suporte. Não tem a gente não tem quem, não vai entrar lá e peraí, deixa eu falar aqui, porque, como eu falei, tem muita gente que tá nessa luta há muitos anos, tá ligado? Tem muita gente que tá na linha de frente da luta negra a vida inteira, a vida inteira, tá ligado? Então não é questão, o artista ele não pode chegar lá porque eu tenho um nome, eu tenho seguidores e tomar a frente do bagulho, tá ligado? E, tipo, peraí, fulano de tal tava. Não, mas a gente pode dar um suporte. E eu acho que o nosso suporte ele vem tanto na postura, quanto no discurso, quanto na própria arte, né? Quanto no suporte presencial, quando necessário, quando é requisitado, tá ligado? Quando formos convocados pela causa. E essa convocação não precisa ser oficial, é quando você sente, tá ligado? Quando o bagulho precisa vir. Eu acho que esse acaba sendo o nosso papel, assim, né? Pelo menos
pensando, foi o que a gente pensou ali naquele momento. A gente precisa estar presente nisso, tá ligado? Porque a nossa arte fala disso a nossa vida toda, mano. E, infelizmente, né, a gente vem batendo nisso aí a vida toda. O rap vem batendo nisso aí a vida toda. Eu vi um vídeo que o Nas postou, em 2023, o hip hop completa 50 anos, tá ligado? E o hip hop nasceu justamente para mudar uma mentalidade de uma cultura de gangues ali no começo, nos guetos de Nova York, e trazer coisas que fariam bem às comunidades pretas e latinas daquela época, tanto que não coincidentemente, né, os caras ali dos Ghetto Brothers, né, que era, se eu não me engano, era a principal gangue ali agora que eu esqueci o nome de gangue de fato, que depois eles se converteram nos Ghetto Brothers, era o Yellow Band e o Black Band, que eram os dois tinham o nome de Benjamin, né? E um era porto-riquenho, se eu não me engano, e o outro era nova-iorquino mesmo, era o negrão Black Band e o outro latino Yellow Band. Não à toa, os dois já estavam unidos ali, tá ligado? Para isso. Já eram classes unidas nessa luta para tentar mudar alguma coisa na comunidade. O hip hop nasceu por isso. Então é uma luta, é aquela história do meus passos vem de muito antes de mim. Sim. Então, eu acho que a gente pode servir como ferramenta para isso. Embora eu não acho que o artista precise seja obrigado a ser um cara ou uma mina política o tempo inteiro, tá ligado? Mas eu acho que aqui a gente tá falando de outro recorte, né? E um recorte que até independe um pouco da ideologia política, porque a própria esquerda deixa grandes falhas com o movimento Sim. preto, tá ligado? Então, eu acho que o recorte racial ainda vem acima disso, e a gente precisa estar atento a esse lance, tá ligado? E cuidar dos nossos irmãos melhores, cuidar dos nossos irmãos e irmãs melhor do que a gente tem cuidado, melhor do que os governos têm cuidado, independente do governo que vier, e a gente torce para que saia logo o Bolsonaro de sair, pelo amor de Deus, né? A gente torce e trabalha para isso, mas a gente tem que Então, saber que independente do governo que vier, a gente vai ter que continuar se cuidando, tá ligado? E exigindo um diálogo melhor, tá ligado? sim. E falando em convocação, de estar presente na luta, já de bordo 6 tem uma novidade que é a questão do Chico César ajudando aí com participação especial. No começo da pandemia, acho que você faz uma série de vezes Nova Preta, e Chico César foi um dos primeiros a falar com a gente, né? Depois de um tempo que ele falou com a gente, ele falou, saiu daquela coisa da internet, que ele reclamavam dele por ser um cara que fazia música politizada. Ele falou, não, mas a política é a minha música desde sempre, né? Não posso não fazer política. Eu sou um artista que faz Exato. política porque a minha música e a minha vida tem influência na política, tem impacto na política na vida deles. Como que foi o contato do Chico César para participar desse área de bordo? E como que é para você, um artista de uma geração mais nova, né? Conseguir dialogar com um cara que abriu caminhos para muita coisa, veio da Paraíba, falou de negritude também em vários álbuns. É uma referência muito forte o Chico César, né? Com certeza, cara, com certeza. Assim, uma pessoa que pede a despolitização do Chico César, ela não entende nada de Chico César e talvez nem de Brasil e nem de música, tá ligado? É justamente um cara preto que veio da Paraíba, tá ligado? Em outra época do Brasil, se 2021 tá assim, agora você volta aí, ó, volta algumas décadas atrás, entendeu? E tenta criar um paralelo de realidade, entendeu? É um cara que vem cantando a negritude desde o começo de sua carreira, mano, tá ligado? Que vem cantando essa. A, a, eu, eu tive a oportunidade de entrevistar ele lá na Lab Fantasma TV, né? Eu tive um programa lá, foi um canal da Laboratório Fantasma, lá na Twitch. Tive a oportunidade de entrevistar o Chico lá. E eu falei isso pra ele: falei, Chico, você é um cara que demonstra, né? Que traz em sua essência, assim, o lance do afrofuturismo, muito antes disso ser uma pauta pra gente, né? Visualmente, liricamente, tudo que você faz sempre pareceu afrofuturista, antes da gente saber da existência desse termo. Eu perguntei se ele já estava ligado nisso, qual que era. Ele falou, Rashid, eu nunca pensei nisso, sinceramente. Inclusive, obrigado por falar isso, porque eu acho que é uma coisa muito interessante de ser notado por alguém, tá ligado? Enfim, por causa dessa nossa conversa ali na Twitch, a gente
acabou ficando trocando ideias depois por mensagem. Já tinha conhecido ele em bastidores de shows antes, né? Mas por causa dessa conversa ali, que foi muito interessante, porque eu acho que ele também conseguiu observar da minha parte um olhar muito carinhoso com a obra dele, tá ligado? Então isso criou ali uma energia da hora, assim, as nossas energias se abraçaram, assim, sem muito papo de viagem espacial aqui e celestial, mas foi tipo isso, tá ligado? Porque era a nossa troca aqui, ele lá na goma dele, eu aqui na minha, tá ligado? E nós trocando ideia aqui virtualmente, mas bateu muito, assim, as nossas ideias naquele momento. E a gente começou a trocar umas ideias por mensagem. Obviamente, de vez em quando, né? Não é que todo dia o Rashid acorda e manda uma mensagem pro Chico César. Também não é assim, até porque eu não quero abusar da boa vontade e do coração generoso que o Chico tem. Mas a gente ficou de conversar para fazer alguma coisa no futuro. E até então não tinha surgido nada da minha parte. Quando eu comecei a compor Diário de Bordo, e eu comecei a cantarolar uma melodia que é o esqueleto da melodia que ele fez ali, e reparei que aquilo tinha um pouco a ver com ele mesmo. Uma melancolia que ele costuma trazer, o tipo de sonoridade da voz dele, né? A tonalidade da voz dele, tinha a ver com ele. E ele sempre foi um cara muito bem posicionado politicamente, assim, ele nunca teve medo de falar o que ele tem para falar, tá ligado? E uma das coisas que eu mais admiro nele. E aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o Chico isso aqui, cara. Eu não sei se ele vai entender exatamente, porque assim, uma coisa é você chegar, eu tô fazendo uma música Diário de Bordo aqui e tal, não sei. Outra coisa é você falar, então, tô fazendo uma música Diário de Bordo, parte 6, tá ligado? Uns amigos até ficaram me zoando, falaram, mano, Rashid, é tipo seu Velozes e Furiosos, hein, mano, essa Diário de Bordo aí. Mas é isso, eu só voltei por extrema necessidade. E fui muito abençoado de ter o Chico César ali, mano, tá ligado? Ele aceitou, topou, fez muito rápido, ele escreveu, assim, em questão de meia hora, ele me mandou a letra escrita, tá ligado? Isso pra mim foi, tipo, absurdo, porque mostrou o quanto a música bateu pra ele também, entendeu? O quanto ele queria gritar também aquilo que eu tava gritando ali. E aí, numa base do DJ Kaique, ou seja, era o DJ Kaique, um parceiro de longa data, o Rashid, que é um artista da nova geração da música brasileira, assim, né? O pessoal do rap já tem outras gerações, mas da música brasileira eu acho que não, ainda é uma nova geração. E assim, trazendo o Chico César para isso. Tem noção desse tamanho, dessa riqueza? É algo que eu só fui reparar, assim, sabe? Aquela coisa, você tá falando com um cara, de repente uma hora você se toca e fala, mano, eu tô falando mesmo com o Chico César e ele vai cantar no meu rap aqui, mano, rap pesadão, tá ligado? Ele vai chegar junto. Caramba, que bagulho louco de se pensar, entendeu? Então é a realização de um sonho. É um cara que eu admiro muito. Um desses caras que tem toda essa bagagem intelectual, que você troca 10 minutos de ideia, 5 minutos de ideia com ele, você percebe que a mente do cara ela tá em outro plano, cara. Ela tá muito à frente de onde você imagina que ela possa estar, sabe? É um cara muito inteligente, muito rico musicalmente, intelectualmente, tá ligado? E é um cara que merece muita atenção dessa nova geração. Então, se eu puder fazer pelo menos uma parte dos meus fãs olharem com mais carinho para a obra dele, tá ligado? Para mim também já é uma grande missão cumprida, porque eu não tenho dúvida nenhuma do quanto ele trouxe de riqueza para essa música e para o meu trabalho em geral. Só pelo fato de dizer sim para essa participação. Isso me mostra o tamanho da generosidade do coração dele. E do talento, né? Que é um grande talento do Chico César, né? Ele agrega isso em qualquer aí. coisa que ele faça, é fantástico. Chico, queria agradecer muito essa entrevista. Foi demais falar contigo. Tava com saudade, acho que tinha uns 6 anos que a gente conversava. Foi Verdade, muito mano. bom, é muito enriquecedor para mim falar com você, porque eu fiz texto do seu primeiro mixtape, né? Na hora de Sim, acordar, eu sim. estava lá, no lançamento e tal. Fico muito Verdade. contente com sua carreira ter crescido tanto e ter tá tão bem, assim. Estou bem orgulhoso mesmo, bem feliz. Obrigado. Obrigado, Obrigadão Juca. e Acho tamo que junto. igual a Diário de Bordo, né? Alguém quiser saber da evolução do Rashid também dá pra perguntar pro Juca, porque ele viu vários momentos. Então, Juca, eu tô querendo saber o que você acha, tá ligado? Diário de Bordo e o Juca são as fontes de informação sobre a evolução da carreira do Rashid. Obrigado pela troca de ideia, pelo espaço aí sempre. Um salve pra todo mundo que tá É ouvindo. Tamo nóis. junto. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.